Bom dia, pessoal. Continuamos aí com o nosso estudo referente à cinética química, tá? E nesse estudo aqui a gente vai continuar verificando quais são aqueles fatores que influenciam a velocidade das reações. Lembrando, né, pessoal, a, os três fatores que a gente viu anteriormente foram superfície de contato, temperatura e pressão. Tudo bem? Então aqui, ó. Então a gente tem os fatores, né? A gente já viu superfície de contato na aula anterior, temperatura e pressão. Nessa aula a gente vai estudar catalisador e concentração dos reagentes, tá? Bom, pessoal, o que é catalisador? O catalisador é a substância capaz de aumentar a velocidade de uma reação sem alterá-la, seja qualitativamente, seja quantitativamente. É conhecido como catalisador, né? As transformações químicas que ocorrem em sua presença são chamadas de catálise. Então, uma reação com um catalisador é chamada de catálise. Ao adicionar um catalisador à reação, sua velocidade aumenta sempre. Tá? Então ele está falando aqui que faíscas elétricas podem aumentar a velocidade de algumas reações, mas não são catalisadores, são considerados simplesmente agentes fornecedores de energia. Tudo bem? Bom, pessoal, eu quero que vocês aqui entendam esse gráfico. Esse gráfico cai muito em vestibular. Tá? O que significa esse gráfico? Nós temos no eixo Y a energia e no eixo X o caminho da reação. Essa reação, vocês olhando, vocês podem me dizer se lá do capítulo anterior, lá da termoquímica, se ela é exotérmica ou endotérmica? O que vocês acham, né? É uma reação exotérmica porque os reagentes eles têm mais energia que os produtos. Se os produtos estivessem num degrau acima dos reagentes, seria endotérmica. Mas toda reação química para acontecer, ela precisa ter duas coisas. Vocês lembram lá da aula anterior? Quais são essas duas coisas? Choque efetivo e energia suficiente. Um fator que acontece entre os reagentes e a formação dos produtos se chama complexo ativado. É nesse complexo ativado que vai ter a maior energia envolvida em uma reação química. Então, o que acontece? O que o catalisador faz? Veja, pessoal, essa seta em azul aqui, que está energia de ativação, que é a energia que sai lá dos reagentes até o complexo ativado. Essa, essa seta em azul está mostrando a energia de ativação da reação não catalisada. E aqui a seta em verde está mostrando a energia de ativação da reação catalisada. O que o catalisador fez? O catalisador, o que ele fez foi abaixar a energia do complexo ativado. Então, se ele abaixa a energia do complexo ativado, o verde aqui é com catalisador, tá? O degrau energético para acontecer a reação, ele vai ser menor. E a reação química, ela vai ocorrer com uma maior velocidade. Outra coisa importante aqui que vocês devem observar, o ΔH, a variação da entalpia, ela só depende da energia dos reagentes, da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia dos produtos. Ela não depende desses fatores aqui envolvidos na absorção de energia. Então, percebam, pessoal, se eu quero ΔH, eu pego entalpia do produto e entalpia do reagente. Eu vejo se no saldo final teve mais liberação de energia ou mais absorção de energia, né? Agora, sempre para ocorrer uma reação química, você vai ter que fornecer energia para essa reação química, porque necessita de duas coisas para ocorrer uma reação química: colisão efetiva e energia suficiente. A energia suficiente para formar o complexo ativado, ou seja, para quebrar a ligação dos reagentes, para ele ter uma nova conformação complexa, né, um complexo ativado, para depois formar novas ligações, formando assim o produto. Para vocês terem ideia, eu estou mostrando aqui para vocês ligações simples, mas ali na Unicentro eles têm um equipamento para moléculas grandes, para moléculas orgânicas, que faz o cálculo para verificar se vai ter formas
de que ocorra uma ligação coletiva, uma coesão efetiva com energia suficiente. Você tem um aparelho. Esse aparelho serve justamente para verificar isso, tá? Eu falei da Unicentro porque eu conheço, né, dali. Sei que na Federal tem também, né? Bom, ok, pessoal? A catálise ela pode ser de dois tipos. Pode cair algum exercício, catálise homogênea, que o catalisador está na mesma fase. Ou seja, se você tiver reagente líquido, o catalisador vai estar na fase líquida. Então vai estar na mesma fase, no mesmo estado físico. A catálise heterogênea, o catalisador vai estar em estado físico diferente. Uma reação muito comum de catálise que a gente faz às vezes em laboratório, e eu gostaria até de fazer, porque essa aula aqui dos fatores, nós deveríamos fazer uma aula prática aí no laboratório, tá? Pessoal, não vai ter como, né? Mas assim, é você pegar água oxigenada, 10 volume, líquida, não aquela em gel, mas a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, 10 volumes, e você deixar ela em um tubo, um pouquinho, e no outro tubo você colocar pequenos pedaços de batata. A batata tem uma enzima chamada catalase, que tem na maioria dos seres vivos, tá? A catalase ela faz a decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio, que aquela efervescência que sai é o gás oxigênio, mais rápida, né? Com a batata lá Então a catalase presente na batata é um catalisador que favorece a decomposição da água oxigenada. Tudo bem? Bom, seguindo aqui, pessoal. Outro fator importante aí quando se fala em catalisadores são as enzimas, tá? As enzimas, nós temos muitas enzimas no nosso organismo que favorecem as reações químicas, né, presentes no nosso organismo, inclusive as enzimas digestivas. Então, não sei se vocês lembram lá das aulas de biologia, que existem enzimas específicas lá para fazer a quebra de carboidratos, por exemplo, né? Então vai um disacarídeo, vamos imaginar que isso aqui seja um disacarídeo, que foi lá na boca, ele sofreu ação da enzima digestiva, da enzima da pitialina, né? Da, que é secretado pela glândula parótida, mas lá no intestino, esse disacarídeo, ele vai terminar o seu processo de digestão pela enzima digestiva, onde a enzima ela se liga aqui e favorece a quebra, né, desses monossacarídeos, desses disacarídeos em monossacarídeos. Então lembrar sempre, né, pessoal? Outra coisa, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tudo bem? Então, proteína, a gente tem actina e miosina, aquele movimento, a gente tem colágeno, que é estrutural, a gente tem anticorpo, que é de defesa. Então, proteína, a gente tem uma gama de coisas, né? Entre elas, né, nós temos aí a, a, a que tem a função enzimática. Tudo bem? Então aqui, né, tem o sítio de ligação, aquela história da chave fechadura, né, cada enzima, a substância lá é o substrato específico, não só no nosso organismo não tem só enzima digestiva, tem enzimas que favorecem várias ligações, até metabolização de substâncias, né, no fígado. Existem enzimas no sangue, proteicas também, que tem função de se ligar para fazer transporte, para quebrar também, auxiliam no processo, mas principalmente no processo de digestão. Tá bom, pessoal? Outra
coisa que eles gostam de cobrar sobre catalisadores é o catalisador de automóvel, que no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, foi necessário colocar um conversor catalítico, o catalisador do automóvel, no escape. Se você olhar embaixo de um carro, de um automóvel, você vai ver uma estrutura saindo do escape lá mais gordinha. Logo embaixo do motor, às vezes ele está. Aquilo ali é o conversor catalítico. Né? Então, o que faz esse conversor catalítico? Ele pega esses gases da queima da gasolina, e a própria gasolina, às vezes, que vai lá, e ele quebra isso aqui em substâncias menos tóxicas para o ambiente. Não que não sejam tóxicas, tá? Mas tem um menor impacto. Por exemplo, o gás carbônico. O monóxido de carbono, né, ele é muito tóxico, né? Ele prejudica, inclusive, ele pode matar. Antigamente o pessoal pegava carro velho aí, deixavam funcionando em garagem e às vezes se intoxicavam por monóxido de carbono, morriam. Garagem fechada, deixava o carro velho lá. Agora com o carro novo não tem mais como acontecer isso devido, né, à presença do catalisador. A não ser que o automóvel não tenha catalisador. O que é comum, às vezes, esse catalisador dá problema, ele é um equipamento relativamente caro. Às vezes vai num mecânico aí, o mecânico manda arrancar fora o catalisador do carro, tá? Os óxidos de nitrogênio, ele transforma em gás nitrogênio, né? E ele faz a quebra aqui da gasolina em gás carbônico e água, tá? Então, apesar do CO2 em excesso contribuir para o efeito estufa, o uso de conversores catalíticos diminui consideravelmente a poluição atmosférica, porque tem outros produtos aí, monóxido de carbono, até metano, às vezes, nesse processo de combustão incompleto. Tá? Aqui algumas das reações que ocorrem nesse processo podem ser representadas pelas equações. Então nós temos aqui monóxido de carbono e oxigênio, daí platina e... esqueci o nome desse elemento químico. Formando gás carbônico, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio, formando gás carbônico e nitrogênio, dióxido de nitrogênio, formando nitrogênio e oxigênio. Tá? Então isso aqui na química ambiental é muito cobrado. Beleza, pessoal? O comitê responsável pelo Prêmio Nobel de Química anunciou que o ganhador deste ano foi em 2000, isso aqui é um documento de 2013. É o alemão Hertl, por seu trabalho pioneiro na química de superfícies sólidas, que explica como o ferro enferruja, como funcionam os catalisadores de carro. Então, veja, pessoal, foi um estudo do Hertl que durou mais de 30 anos. E ele conseguiu explicar como que o catalisador funciona, comprovando, né, o uso do catalisador, porque tinha uma briga aí automobilística para não colocar catalisador nos automóveis, justamente pelo fato de encarecer, mas ele conseguiu comprovar e esse trabalho rendeu a ele um prêmio Nobel de Química. Tá? O outro fator aqui, pessoal, que vai influenciar vai ser a concentração dos reagentes. Então, assim, a concentração dos reagentes, nós vamos ter uma aula específica só sobre isso para frente, tá? Existem mais coisas aí envolvidas em questão de concentração dos reagentes, mas por enquanto eu gostaria que vocês pensassem assim. Turma, aumentou o número de reagentes? Vai ou não vai aumentar o número de choques? Vai. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, vai aumentar o número de choque, né? E tendo energia suficiente, a reação vai ocorrer mais rapidamente. Então, dos fatores da aula de hoje, né? Vamos voltar lá no começo, aqui. Aumentou a superfície de contato, da aula anterior, aumentou a superfície de contato, né? Aumenta a velocidade da reação. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a pressão, aumenta a velocidade da reação. Colocou catalisador, diminui o complexo ativado, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade da reação. Beleza, pessoal?